E para explorar com a gente cada detalhe da primeira ata de 2026, Lucinda Pinto está aqui com a gente já, nossa analista de economia. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Vamos explicar um pouco sobre esse cenário, mas principalmente como que o mercado recebeu essa ata que vem muito na esteira do comunicado, que a gente já viu em janeiro, mas que aparentemente animou e muito o mercado. É isso mesmo, animou, e eu acho que o primeiro ponto que você mencionou ali, quando ele diz assim, se nada mudar, eu vou cortar, eu acho que isso foi entendido, isso foi realmente a deixa para o mercado entender que tem corte em março e será de meio ponto. E por quê, Muriel? Na verdade, a ata, ela traz um cenário que já estava bem desenhado no comunicado, não trouxe uma grande mudança, não trocou a palavra serenidade, que gerou uma dúvida, depois até falo a respeito disso. Ele manteve basicamente o mesmo tom, os mesmos alertas. E o mercado já estava projetando um corte de meio ponto na curva de juros e na Focus. Então, quando o Banco Central não altera o seu comunicado, ele não faz um esforço para corrigir o sentimento do mercado, essa é uma demonstração de que ele diz assim, o mercado está certo. E o Galípolo, ele tem sido visto como alguém que faz questão de ter essa comunicação clara e de cumprir aquilo que ele sinaliza. Essa é uma característica desse presidente de Banco Central. Ele fala desde o começo, inclusive, né? Ele fala assim, olha, eu adoro o guidance. Então, deu a entender que, assim, se ele indicar algum guidance, ele vai realmente seguir o guidance. Exato. E se ele não alterou, significa que aquele que está embutido nos preços, aquele que está nas projeções dos analistas, esse é o que está valendo. E, em função disso, a gente viu hoje uma correção na curva de juros, inclusive os de longo prazo, que ontem sofreram ali com aquela discussão sobre a substituição da cadeira de política econômica do Banco Central. Todos eles caíram. A gente viu esse movimento super forte da Bolsa. De novo, a Bolsa está sob o efeito do movimento global, de fluxo externo, mas hoje a gente pode atribuir uma parte desse entusiasmo, sim, a esse sinal de corte de juros. A gente até viu uma reação mais expressiva de ações que estão muito relacionadas à economia local, como varejistas, empresas de consumo. Então, gerou essa sinalização aí do Banco Central, gerou esse movimento positivo do mercado, contribuiu também com esse bom humor e fez o dólar cair, embora tecnicamente essa mudança de diferencial de juros não seja exatamente um fator de valorização do real, mas hoje, num ambiente mais positivo, foi isso que a gente assistiu. E grandes economistas de grandes bancos também revisaram suas projeções. Eu cito aqui o caso do Itaú, que colocou agora como o seu cenário base um corte de meio ponto percentual a partir de março. E é relevante quando a gente vê essas casas grandes, porque elas elas baseiam, né, cenários de muitos outros players, inclusive empresas. Então, é bem importante essa confirmação, Muriel. Pois é, e aí queria entender também, olhando para esses destaques especificamente, você falava de uma palavra que também acabou gerando uma polêmica, eu queria que a gente falasse e entrasse nesse ponto específico também. Isso. Serenidade. O Banco Central, ele traz todo um alerta, como você mencionou, que o juro ainda precisa ficar numa condição restritiva, porque qual é a questão? As expectativas de inflação, elas estão melhorando de forma gradual. A gente viu a projeção para 2026 romper ali o piso de 4% pela primeira vez. E, de fato, tem um cenário um pouco mais positivo, mas a projeção está acima da meta, está acima dos 3%. Então, ele tem que manter esse discurso de cautela, até para não permitir que haja um efeito contrário do que ele deseja. Ele não pode permitir que os juros derretam, ou ele não pode levar o mercado a acreditar que ele vai ser negligente com esse cenário de inflação, porque isso provocaria um aumento do juro de prazo mais longo. Então, ele usou esse termo, ele está dando essa mensagem, estou atento, aliás, a definição dessa ata é que o Copom fica data dependent, ou seja, ele vai olhar para os dados que estão para ser divulgados, mas ele usa uma palavra que não é tão usual, que é serenidade. Vamos tocar essa política monetária, vamos fazer esse ciclo de forma cautelosa, cuidadosa, mas ele não está dizendo que vai ser super rigoroso. Então, ele deu a entender que não precisa começar pelo 0,25 ponto. E por que que faz tanta diferença no fim das contas? Porque o cenário base antes era que ele testaria a água ali com 25, depois aceleraria para meio ponto.
Porque, de fato, tem muitos economistas relevantes no mercado entendendo que ele meio que economizou, ele guardou esse corte de juros para fazer mais rápido agora. Então, foi uma estratégia que ele adotou. Então, porque se ele disse que se nada mudar ele pode cortar os juros, por que ele já não cortou em janeiro? Uma estratégia para segurar um pouco. Podia ter cortado 0,25 em janeiro, 0,25 agora em março. Exato, e ele adotou essa posição de ser um pouco mais firme agora. Com isso, ele consegue controlar melhor as expectativas e ele vai ter mais subsídios, porque é preciso conhecer esses próximos números de atividade. Lembrando que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. A gente sabe que o mercado de trabalho demora para virar em qualquer direção. Quando começa a haver um ciclo de aperto monetário, também é o último setor a sentir esse efeito e da mesma forma, aliás, agora, como a gente está vendo, na verdade, o efeito de contração do mercado de trabalho, do aumento de juros, ele é o último a acontecer e a virada também é da mesma maneira. O fato é que o mercado de trabalho é um elemento ali que gera um monte de dúvida entre especialistas, como é que pode, né? O mercado de trabalho ainda está robusto, o rendimento ainda forte com essa taxa de juros, mas tem sinais de que a economia lentamente está desacelerando. Existe aquela tese, a gente já falou várias vezes sobre isso, de que os números de novembro de varejo, especialmente de serviços, vieram mais fortes porque houve um fenômeno de antecipação do consumo de dezembro. A gente vai saber aí nos próximos dias se foi isso mesmo. E aí, com esses dados em mãos, o Banco Central pode seguir. Agora, o que parece é que, se ele cortar um meio ponto, Muriel, a ideia de um 25 mais para frente cai por terra. Então, o mercado vai passar a discutir se é meio ou 75. Então, a gente vai ter agora um movimento da curva de juros mesmo, de ficar discutindo aí se tem espaço para acelerar ou não esse corte. Esse câmbio está ajudando muito. Talvez seja, de tudo que a gente está vendo, talvez seja a coisa mais concreta. E então, isso é muito positivo, especialmente para a Bolsa. Pois é, e é muito curioso esse movimento todo que a gente está acompanhando, vendo agora todo o período que ficou com essa alta taxa de juros de 15%, porque quando Gabriel Galípolo assumiu como presidente, existia muita apreensão com relação ao movimento que ele faria, se ia tirar logo, cortar logo os juros e como é que o mercado ia se dividir diante desse cenário, mas aparentemente o mercado já entende que está na hora de cortar os juros e é um entendimento meio global, pelo que a gente está vendo aqui, no caso nacional, né, digamos assim. Não tem ninguém estranhando essa possibilidade de corte de juros no mês de março. Talvez a discussão seja agora realmente qual vai ser a magnitude desse corte. Exato. E tem uma coisa interessante de pensar que a economia ela é um transatlântico. Ela não tem guinadas, em raras exceções, como aconteceu com a pandemia, mas tudo funcionando de forma normal, ela muda de direção de forma lenta. Então, talvez o que o Banco Central esteja... Né? Exato. Se o Banco Central está enxergando um transatlântico caminhando numa outra direção. O mercado de trabalho ainda não deu essa resposta que se espera que em algum momento vá acontecer. Não que se deseje, mas o fato é que em algum momento o rendimento, o emprego vai reagir a um juro tão alto por tanto tempo, a uma política monetária ainda restritiva. As expectativas de inflação provavelmente caminharão mais na direção dos 3%, é o que se espera, com tanto aperto. Então, tem uma economia indo para uma outra direção. Então, a partir desse entendimento, desse olhar mais amplo da tendência econômica, que o Banco Central parece que vai realmente escolher o meio ponto. Acho que é essa, embora todo mundo, a gente leia hoje nos jornais, os highlights são todos no sentido de que o Banco Central não cravou. Mas ele talvez tenha dado argumentos fortes para as pessoas acreditarem nesse cenário agora. Se você pudesse apostar hoje, no dia 3 de fevereiro de 2026, 5h36, a sua aposta seria corte de meio ponto para março. Se eu quisesse fazer uma aposta alternativa, talvez eu pusesse um 75, né? Opa! Mas eu acho que o meio, bastante gente, né? Mas eu acho que o meio ponto é o mais provável mesmo. Maravilha, Luciana Pinto, sempre muito bom te ouvir. Obrigada. Obrigada, Muriel.